Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando nosso primeiro conteúdo sobre o mercado de crédito de 2025 e ao meu lado eu tenho um convidado muito especial, Silas, que é o nosso superintendente de operações estruturadas. Bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui contribuindo aí com essa questão de crédito, fundos, que é o nosso dia a dia aqui na casa. Muito legal. E eu queria começar, Silas, abordando um ponto que chamou a atenção. A gente já vem acompanhando a evolução e o crescimento dos FDICs. Mas, dezembro de 24, a gente observou um patamar dos mais altos até então, 589 bilhões de PL, frente 444 bilhões do exercício anterior, ou seja, comparando dezembro de 24 com dezembro de 23, isso dá um crescimento de 32%. Então, esse tema por si só já vale aqui a nossa explanação, mas me chama a atenção também que os fundos de ações foram por um movimento contrário, com redução de 6%, e a primeira vez os FDICs se colocam aí numa posição acima dos fundos de ações. Como você vê esse crescimento, e o porquê? E me parece que tem bastante de algum universo regulatório e jurídico também. Queria te ouvir sobre esse crescimento. Legal. Tem sim, né? Então esse crescimento se dá muito pelo fato dessa mudança regulatória que a gente tem no mercado de fundos com a chegada da 175. Algo que vem sendo estruturado já tem alguns anos, não foi uma virada de chave do dia para a noite. Os órgãos reguladores e a indústria de fundos em geral foi se preparando para essa mudança e claro que essa mudança trouxe pontos bem representativos para os cotistas, para os players que estão atuando no mercado. Então, alguns pontos que eu vou trazer aqui para você. Primeira questão, a estrutura nova da 175 como um todo traz uma segurança melhor para o cotista, agora para o investidor. Olhando especificamente para os FDICs, agora a gente tem a opção de FDIC, aplicar em FDIC, comprar cotas de FDIC, então isso traz uma atratividade melhor para gestoras que têm essas estratégias de comprar e olhar para outros FDICs, acaba tendo esse apetite. Temos também a abertura para o varejo, então agora os investidores, pessoas físicas, eles têm essa possibilidade de aplicar nos FDICs também, exclusivamente nas cotas sêniores, até para trazer mais segurança para eles também, que não estão tão no dia a dia do mercado de capitais. Mas esse é um ponto bem relevante. Um outro ponto que a 175 trouxe foi a estruturação do passivo nos fundos, com a questão das classes e das subclasses agora. Isso traz uma estrutura muito melhor definida para o investidor e traz uma segurança maior para eles. E também a questão da subordinação. Então hoje essa estruturação toda trouxe uma questão de conforto para o investidor na ponta final, principalmente nas cotas sêniores e mezanino, visto que agora tem uma subordinação mais forte, mais estruturada em relação a isso. Com relação à lei, teve uma mudança significativa que impactou os FDICs, que é a questão do come cotas. Então, para alguns casos de FDICs que estão adequados à lei, não tem mais a questão do come cota. E isso para o investidor acaba sendo atrativo, porque ao invés do recurso dele estar ali sendo distribuído e sendo tributado, ele passa a continuar sendo rentabilizado. Perfeito. E aí isso acaba tendo um atrativo melhor para esses investidores maiores também. A rentabilidade final ela fica preservada. Fica preservada, exatamente. Ótimo. E a gente está num momento de mercado muito complexo, e agora eu levo o nosso bate-papo um pouco mais para o mercado de crédito, E a situação econômica conjuntural ela é complexa. Então a gente debate muito no nosso dia a dia sobre essas questões, mas uma inflação aí fora do centro da meta, com uma tendência de alta, o dólar se apreciando cada vez mais sobre o real, que também gera uma pressão inflacionária, e a nossa taxa referencial, que é um instrumento aí mais utilizado para conter esses elementos, que é a taxa Selic, em alta. Então isso, e aí a gente observando e falando sobre isso hoje, uma taxa terminal aí no patamar de 15,5% a 16%. Isso reverbera no mercado de crédito diretamente, de um lado assim de maior complexidade. Esse é o ponto de atenção que eu trago para 2025, isso também a gente já vem falando em 2024, mas tem uma grande oportunidade que eu quero trazer aqui,
e uma constatação. Na minha visão, os players, os agentes aí desse mecanismo que falamos aqui sobre os fundos, então você tem lá o consultor, o gestor, o administrador, mas eu vejo uma evolução muito grande, Silas, né? Das gestoras de crédito. Então os times vêm se aperfeiçoando cada vez mais, o corpo do time de crédito, muitas vezes oriundo aí do sistema bancário, que é mais fundamentalista, você tem especialistas de crédito por setor, especialista agro, de construção civil, você tem carteiras geridas regionalizadas, o que dá um conhecimento muito específico sobre a região de atuação. Você tem comitês distintos com alta governança, você tem uma área de riscos e monitoramento que se aperfeiçoou bastante, que olha a rede operação, rede excedente, o rede comportamental, né, que é o behavior, e esses comitês de riscos proporcionam aí os gestores a tomarem decisões, né, quanto à série de riscos. Então acho que houve uma grande evolução, mas eu queria ver se você entende isso como verdade e também entender no universo da gestora com a comunicação ao administrador o que mais evoluiu se você entende dessa forma. Sim, são bons pontos. Vale lembrar que a indústria de FDICs, ela é uma indústria nova e ela teve um começo meio turbulento, né? Problemas com fraudes, enfim, de créditos. Mas isso fez com que esses players se aperfeiçoassem na questão de controles, governança, análises de risco. E nos últimos 2, 3 anos, isso deu uma boa alavancagem e melhora nos serviços prestados. Então isso faz com que esses players hoje, eles estejam mais qualificados e mais capacitados para atuar nesse mercado de crédito. Nós temos a questão da migração também muito de crédito de banco indo para o mercado de capitais, então naturalmente vem profissionais qualificados junto para o nosso mercado, então isso dá mais confiança, né, para os players, e olhando para os players em si, percebeu-se com esse crescimento que não dava mais para ficar ali num controle mais simplista. Você tinha que investir em tecnologia, você tinha que investir numa mão de obra qualificada, e esse investimento percebe-se que foi pesado, até para você atender esse arcabouço regulatório. Para você conseguir definir métricas de controles e tudo mais, se você não faz esse investimento em tecnologia, em controles, processos, você passa a ficar muito eminente ao risco. Então, os players, como administrador, custodiante e gestor, se capacitaram para isso, definindo esteiras, processos, controles, tecnologia, e aí com isso consegue se mitigar o maior risco possível. Se capacitaram com tecnologia e mão de obra qualificada para atender todas essas demandas. Logo, isso traz mais confiança do investidor nesse mercado de fundos. Perfeito. Você puxou um tema que é muito interessante. Você falou da migração do mercado de crédito de bancos para mercado de capitais, né? E esse dado é muito interessante, falávamos até isso aqui antes desse nosso bate-papo, mas hoje o mercado de capitais já representa 25% do total de mercado de crédito contra 75% dos bancos. Então, isso que a sua explanação é perfeita e mostra que a tendência da continuidade dessa migração, né, dos bancos para mercados de capitais, ela é iminente aí no médio e longo prazo. E corrobora com o que você falou. Profissionais que estavam no mercado mais tradicional, com formação fundamentalista e técnica, também acompanharam essa migração. Muito legal. Mas eu queria saber mais um ponto, Silas. O que você enxerga de uma celeridade na estruturação de um fundo? É mais fácil iniciar uma operação através de um veículo como um FDIC? Que você enxerga do ponto de vista de captação, de liquidez em momentos, né, de cenários de crise, uma vez que estamos no Brasil e aprendemos a conviver aí com oscilações bruscas econômicas? Sim. Hoje os players em geral, né, e o gestor também consegue já apresentar um material mais consistente do que ele tem ali dentro dos seus produtos. Essa migração do mercado de capitais, saindo de banco para o mercado de capitais, trouxe outras oportunidades ali, entre elas, por exemplo, fintechs, né, que estão estruturando seus fundos por trás da sua estrutura, empresas do ramo agro, do ramo da logística, do varejo, que estruturam seus próprios fundos e conseguem ter uma captação mais rápida. Estruturar um fundo hoje, com as novas diretrizes que a gente tem de mercado,
acaba sendo um processo rápido. E da mesma forma você também consegue captar com um material bem elaborado, demonstrando esse controle e tecnologia, fica muito mais fácil de ter essa captação. Além de, claro, citei ali com o 7.5, essa estruturação do passivo, ela trouxe um pouco mais de consistência para o investidor quando ele olha para o investimento dele, porque hoje o gestor ele já tem uma capacidade muito melhor de demonstrar o casamento do passivo com o ativo, ou seja, ele busca a fazer o crédito casando com o período de resgate do cotista. Então isso traz mais tranquilidade para o investidor e gera mais liquidez para o mercado. Então passa a ser mais atrativo você fazer esse investimento nos fundos, porque você sabe que esse fundo, com toda essa estrutura de subordinação, de classes e subclasses, vai ter liquidez para no momento que você precisar fazer a sua retirada, ele ter liquidez para fazer o pagamento. Perfeito, Silas, ótima explanação. E dado que a gente falou aqui, em que pese o cenário complexo e desafiador, que daí eu falo especificamente do cenário doméstico, economia, o mercado de crédito, a tendência, pelo que a gente falou, é este mercado continuar crescendo cada vez mais. Quero agradecer, obrigado pela participação, pelo bate-papo, foi ótimo. Eu que agradeço o convite, Novaes, foi muito bom participar, um bate-papo bem produtivo, né, que faz a gente ver que esse mundo aqui é muito rico, né? Essa indústria de fundos tem muita coisa para nós aí. Muito legal. Obrigado, pessoal, e até uma próxima edição do Mercado de Crédito.